Olá pessoal, vamos à nossa 15ª aula de amostragem. A amostragem, uma amostragem serve para pesquisar, é definida como um conjunto menor de dados destacado de uma população maior usando um método de seleção pré-definida. Esses elementos são conhecidos como ponto de amostragem da unidade de amostragem ou observações. A teoria da amostragem constitui hoje um campo bastante envolvido e amplo na estatística, como vários erros, como a teoria de probabilidade, em referência à estatística, podemos distinguir dois tipos de amostragem, a probabilística e a não probabilística. Tipo de amostragem probabilística é aquela que todos os elementos da população têm a probabilidade conhecida, diferente de zero, de ser incluído na amostra, o que garante representatividade da amostra em relação à população. Pode ser aleatória, cinemática, estratificada ou conglomerada. Tipos. A amostra aleatória, também chamada aleatória simples, é aquela qual todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de ser escolhida. Como exemplo da amostra, os elementos da amostra são, por isso, escolhidos por sorteio. Para sorteio, para ser realizado, é necessário que os elementos da população estejam identificados. Tipo de amostra sistemática. Os elementos que constituem a amostra são escolhidos segundo o fator de repetição, um intervalo. O fator de repetição determinado divide-se o tamanho da população por n pelo tamanho da amostra n e no primeiro elemento escolhido por sorteio. Entre os elementos da população que ocupa a posição igual ou inferior a n dividido por n, fator de repetição. Em seguida, selecionamos os elementos de cada intervalo, n por n. Amostra estratificada. Quando a população está dividida em estrato, a amostra também será estratificada de tal modo que o tamanho dos estratos na amostra seja proporcional ao tamanho dos estados correspondentes à população. A amostragem por aglomerado consiste em que subdivide a população e vai investigar em grupos fisicamente aproximados, independentes que eles sejam homogêneos ou não. Em tais aglomerados são agregados os elementos populacionais com estreitos, contatos físicos, casa, quarteirão, bairro, cidade, região. A amostra não probabilística. A escolha de elementos da amostra é feita de forma não aleatória, justificadamente ou não, a escolha intencional ou conveniência, considerando as características particulares do grupo de estudo ou ainda conhecimento de pesquisadores que têm aquilo que está investigando. Na amostra não probabilística também pode-se utilizar cotas iguais ou diferentes. Para analisarmos os dados, o que é analisarmos os dados? Identificar o comportamento médio, comportamento discreto, discrepantes, comparar o comportamento, investigar a tendência entre as variáveis, reveladas tendências, etc. A partir de uma massa de dados, o auxílio ou dos recursos computacionais, separar a essencial estrutura do que não é eventual, ruído. Resume a forma inteligente de informação contínua de dados, para que assim as decisões sejam tomadas. Existem vários tipos de gráfico de amostra, olha aí. Nós temos o primeiro aí da população, nós temos aí quanto à população, alunos, professores e colaboradores. Também existe aí o gráfico da nota de matemática, nós temos aí os gráficos de amostragem. E finalizamos a nossa aula de matemática aplicada.